Um. Galerinha, antes de iniciar, né, o conteúdo da aula, quero informar que esse conteúdo está sendo gravado e aqui é protegido por direitos autorais, bem como é propriedade intelectual do nosso colégio. Então, qualquer comercialização de parte ou, né, do conteúdo total é passível de medidas judiciais. Então, seja bem-vindo e bem-vinda. E nossa discussão de hoje é falarmos, né, darmos início às discussões sobre o tema do trabalho na perspectiva sociológica. Beleza? Bom, então eu iniciei perguntando, né, por que pensar o trabalho nessa perspectiva da sociologia? E trouxeram ali, né, porque tem tudo a ver com o estudo das relações humanas em sociedade. Show de bola! E agora para os patrocinadores, eu falei tão rápido que parecia aquele comercial, né? O Ministério da Saúde adverte. Se você não estudar, você vai. Porque é algo coletivo que há interações sociais. Show, 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 show. Lembra de uma coisinha, galera. A, a realidade, né, ou ambiente chamado de trabalho, é um ambiente que nós realizamos a socialização. Lembra dessa palavrinha? Lembra ainda que eu comentei lá atrás que quando a gente, né, quando voltássemos a falar sobre algumas temáticas, esse entendimento da socialização seria interessante e importante você ter ela bem claro em sua mente. Por quê? Porque quando nós falamos nos processos de socialização, nós estamos tratando daquele processo do qual nós interagimos, aí né, concordo com a Alain, com o que o Renan trouxe, nós interagimos, nós mantemos relações sociais, né, ou relações interpessoais com aqueles que estão à nossa volta, e em especial nós produzimos sentidos para a nossa realidade ou né, para o nosso coletivo. Portanto, falar do trabalho é falar nessa perspectiva das relações, ok? E aí, para você que for acompanhar na nossa apostila, nós estamos na página 17, tá beleza? Bom, e aí, gente, esse universo das ciências sociais aí, né? Lembrando que as ciências sociais é o grande guarda-chuva e dentro dele, né? Contém várias outras matérias, né? Nós teremos aí esse campo, né? Pensado e que discute essa sociologia do trabalho, ou seja, como que o trabalho ele promove essa socialização e essa interação, ok? E aí voltamos à temática do trabalho, pensando no homem que se destaca por buscar uma sobrevivência. Olha que interessante, hein? Esse tema é importante, hein? Que pensa a sobrevivência e não apenas viver nem conviver, mas ele busca sobreviver, ok? E aí a sua sobrevivência ela se dará, né, de alguns modos, dos quais a gente vai buscar pensar aqui a partir do modo da sobrevivência psíquica ou cultural. Lembrando, né, que o trabalho, quando a gente fala no trabalho, nós estamos trazendo, né, nessa relação laboral o homem como um todo. Portanto, o trabalho ele se torna uma atividade humanizadora. Já parou para pensar nisso? Que o trabalho ele precisa ter, né, esse caráter humanizador. O que seria um caráter humanizador? É um caráter do qual o homem será visto, né, ou que o homem será ah, apresentado, né, ou será cuidado na sua totalidade, pensando inclusive na sua dignidade. Por isso, é impossível, né, a gente pensar uma realidade chamada trabalho sem as condições de humanização, ou seja, sem as condições de respeito à dignidade da pessoa. Conseguem acompanhar fazendo essa ligação com o trabalho que vocês veem dos pais ou das pessoas mais próximas, ou se até mesmo se alguém aqui da sala já realiza alguma atividade laboral, já começa a imaginar. Opa, calma lá. Se o trabalho ele tem esse caráter humanizador, então
nós, enquanto sujeitos, nós produzimos também esse espaço de humanização. E como que nós produzimos esse espaço de humanização? Trazendo, né, para a nossa realidade laboral a dignidade. Trabalho dignifica o homem, e quem não trabalha é vagabundo. Vagabundo! Pois é, cara, essa é uma linguagem que, a partir, né, do século a partir do século XVIII, ela foi uma linguagem que ela é uma linguagem mal vista e principalmente fortalece aquela ideia de um Estado que oprime, tá? Essa ideia de dignifica, e quem não está dentro do trabalho, ele não, como é que fala? Ele não é digno, né, de sê-lo. Então, a gente precisa ampliar a ideia de trabalho, porque essa frase, ela evidencia, ela provoca uma reflexão justamente sobre aquele trabalho em que é sustentado, né, o que fundamenta como é que fala? A proposta do sistema capitalista. Então a gente vai ver que o trabalho está para além do ganhar dinheiro. Então, essa ideia, né, de tornar o homem digno através do trabalho, ela é uma grande falácia que foi utilizada por determinados governos para sustentar a ideia de que o homem precisa trabalhar para alguém, entende? Por isso que quando você vê, por exemplo, uma pessoa que não trabalha para ninguém, né, que é uma pessoa que é autônoma, muitas vezes você não dá credibilidade porque ela não trabalha para alguém. E aí você pensa que de fato ela é o quê? Vagabundo. Então, quando a gente traz essa abordagem, né, de que o trabalho dignifica, a gente precisa trazer essa problematização, né? Por que que ela foi pensada dessa forma? O próprio Marx critica a estrutura de trabalho, né? Se a gente trouxer essa ideia, né, a gente vai perceber que existem inúmeras críticas e que essas críticas vai fortalecer essa separação, né, e esse fortalecimento do Estado que visa garantir cada vez mais o lucro a partir do trabalho do outro. Então, assim, essa mensagem carece de reflexão. Até porque, né, se a gente pensar no homem na sua estrutura, né, na sua estrutura, vamos dizer, totalizante, nós vamos compreender o homem, né, o homem do trabalho com aquela perspectiva do Homo faber. E quem é o Homo faber? É o homem que fabrica. E nós fabricamos o tempo inteiro. Entende? E não, muitas vezes a gente fabrica não para fortalecer um sistema econômico, mas nós fabricamos, por exemplo, dentro de nossas casas. Nós realizamos trabalho dentro de nossas casas. E aí, esse trabalho é remunerado? Não. Por causa disso, somos vagabundos? Também não. Percebe? Então veja que, né, tratar da relação de trabalho é a gente ampliar a discussão para além do receber salário, para além da venda e compra de mão de obra, tá beleza? E aí a gente vai, né, nós vamos, nessa introdução, a gente vai direcionar a nossa discussão para compreender que existe, ou melhor, existem diferentes modos de você produzir. E aí, né, depois a gente vai ver a pergunta, e o trabalho é uma produção? Por quê? Porque o homem ele vai trabalhar na perspectiva da fábrica, ou melhor, fábrica não, desculpa, na perspectiva de fabricar algo, o homo faber. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai direcionar, né, as nossas discussões para outras tantas modalidades de trabalho. Até aí, tranquilo, galera? Até aí de boa? Beleza, então. Então, pessoal, é o seguinte: precisamos tratar o trabalho dentro dessa perspectiva social, tá? E a partir né, de todas as atividades que são possíveis serem desenvolvidas, a gente vai ter, né, algo que vai direcionar para o valor daquilo que o homem faz, ok? Então, esse valor estará atrelado às diferentes condições, sejam elas, né, as condições mentais, as condições de vida, as condições materiais que o homem tem para produzir, né, para fabricar.
E a partir daí, né, nós teremos diferentes outras condições, das quais a gente traz as condições éticas, as condições políticas, as condições morais, as condições que serão chamadas ou denominadas de condições espirituais, tá? Então veja que não é somente você ir e fazer, você faz com toda uma história junto de você. E que você não consegue desvincular sua história com aquilo que é produzido. Tá? Então, quando nós tratamos, né, sobre o trabalho, a gente precisa pensar o homem como um todo. Não é, aqui é um ambiente de trabalho, você não pode ter determinados comportamentos, determinadas atitudes, determinadas falas, determinados pensamentos. Calma lá, como assim que eu não posso? Isso faz parte, né? Nós não conseguimos retirar. É como se eu dissesse assim, ó, em sala de aula você esquece tudo que aconteceu lá na sua casa, tá? Ou tudo que está acontecendo em sua casa. É possível? Jamais. Por quê? Porque faz parte de você. E a mesma coisa na relação de trabalho. Beleza? Bom, então a gente discute ainda, né, sobre tudo aquilo que vai direcionar uma ideia, ah, vamos dizer, uma ideia determinista da sociedade. O que seria uma ideia determinista da sociedade? Seria aquela ideia em que nós encontramos já algo firmado na sociedade sobre as relações de trabalho. E aí encontramos diferentes reflexões, por exemplo, sobre política empresarial, sobre política dos negócios, sobre o modo como o empregado se veste, o modo como o empregado deve falar com outras pessoas. Então, existem questões que já são determinadas pelo mercado. Por isso que quando a gente, né, vai falar quando a gente vai falar sobre a relação, né, homem e trabalho, nós estamos tratando especificamente desse viés, que existem certas, uh, certas condições que já estão determinadas pelo sistema. E aí a gente vai também discutir sobre elas. Vamos lá, Samuel. Espera aí. Se o homem tem que trabalhar para alguém para ter respeito, então o chefe no topo da empresa não merece esse respeito, porque ele não trabalha para ninguém. E ele tecnicamente é autônomo, porque autônomo não trabalha para ninguém acima dele, ou eu estou errado. Rapaz, aí a gente vai pensar em uma outra perspectiva. Aí a gente já vai trazer a discussão. Lembra daquela diferença entre burguesia e o proletariado? Entre o empregado e entre o empregado e o patrão? A gente vai trazer nessa perspectiva. Então, aquele que me proporciona o trabalho, ele né, é visto como um superior, percebe? Ele é visto como um superior, portanto, isso aí foi uma condição colocada, tá, gente? Então, por isso que a gente precisa trazer essa crítica. Então, a gente precisa trazer nessa perspectiva de que ele é superior, portanto, aquele que é superior merece a nossa reverência. Por isso que ele não será atacado nessa perspectiva de que não merece respeito. Pelo contrário, ele merece muito respeito porque ele está dando condição. É esse o ditado, né? Esse é o dizer que nós encontramos dentro das relações de trabalho. Então, o empregador, ele é visto justamente, aí já apareceu 5 minutos, ele é visto justamente como aquele que possibilita né, a outros a terem oportunidade de emprego. E aí ele, como chefe, ele não é naquela perspectiva de autônomo. Por quê? Porque ele tem alguns, né, subordinados. E a partir do momento que eu tenho subordinado, eu saio da condição de autônomo. Entende, Samuel? Tranquilo, Samuel? Portanto, quando você, né, traz essa ideia do patrão e funcionário, a gente precisa novamente mudar a janelinha do nosso foco, porque a gente não vai falar do homem trabalhador em si, mas a gente já começa a falar das relações de trabalho, né? As relações modernas de trabalho. Tranquilo?
Tranquilo, galera? Tá aí? Tranquilo, Samuel? Bom, Renan, proletariado ataca proletariado e esquece o burguês. Exatamente. E a esse comportamento, Renan, que Marx vem trazer aquela crítica, né, referente à ideologia. E principalmente sobre a classe social. Então é preciso que temos o reconhecimento de que lugar nós pisamos e a partir desse espaço nós proferirmos, né, mensagens, até mesmo, né, discussões a partir desse espaço. Tranquilo? Bom, deixa eu parar a gravação.